com diligência. Ok? Então nós vamos falar hoje sobre esse dom de presidir, ou de governar, ou de administrar. E é muito importante cada irmão atentar para isso, ok? Então, a princípio, nós estaremos mostrando para a igreja, primeiramente, a definição desse dom. Pode colocar a primeira parte ali, ok? O dom de presidir. Vamos voltar lá para o ponto, coloca lá. Definição. Que é a mesma coisa, dom de governo. Pode. Então eu vou falar hoje sobre esse dom de governo. Dom de governo. Queridos, deixa eu começar dizendo uma coisa para os irmãos antes de nós entrarmos definitivamente nos 3 pontos que iremos estudar. Nós não vivemos sem liderança. Há alguns movimentos que querem negar a liderança da igreja, querem negar o pastorado, querem negar a liderança, a estrutura da igreja. Mas é bom que se saiba que nos moldes bíblicos nós temos, claro que muitas igrejas apelam para três divisões, mas à luz do próprio texto bíblico, eu acredito apenas em 2. A primeira eram os bispos, a segunda, os diáconos. Era assim que a igreja primitiva, ela era organizada na sua forma de dirigir. Coloque bem aí Filipenses 1, verso 1, só para os irmãos terem uma ideia. Aqui eu estou mostrando a igreja, naquela época, Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos, aí é a igreja, aos santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos. Aí nós temos aí o quê? Bispos e diáconos, ok? Isso aí está falando da liderança da igreja. Naquela época, a liderança era essa daí. Essa palavra bispo, que quer dizer episcopos, ok? Quando a gente analisa ela lá em 1 Timóteo, conforme o próprio texto, eu estou aqui com o texto, 1 Timóteo, capítulo 3, olha como nos diz a palavra do Senhor. Está assim, ó, aí no texto, 1 Timóteo, capítulo 3, olha aí, episcopeis, é a palavra grega que está aqui, ó, episcopeis, que aqui a ideia é de um superintendente, é alguém que olha por cima, ok? Essa expressão bispo, eu já falei aqui para os irmãos, ela não tem nenhuma conotação como hoje as pessoas querem colocar aí. Bispo fulano, bispo beltrano, nada disso. Essa palavra bispo, ela era, ali aparece episcopado, volte lá, nesse próprio texto ali, aparece lá episcopado, olha aí, se alguém deseja um episcopado, é a palavra aí, bispo, episcopado, olha aí, eu já falei aqui, é o texto episcopeis, epi, essa expressão epi, é olhar, então, olhar para cima, ok? Olhar para cima. Então, esse bispo nada mais era do que um vigia, do que um superintendente, do que um oficial que ele, na verdade, atendia e atentava para aquilo que lhe era entregue. Então, essa ideia de bispo, como hoje se tem nas igrejas, bispo fulano, bispo beltrano, ela nunca teve conotação bíblica, no sentido de uma hierarquia, de um ser superior, de maneira nenhuma. Coloque bem na tela, Atos 20, 28, só para os irmãos atentarem bem. Atos, capítulo 20, verso 28. Olha aí, pode ler aí, pastor Wagner. Só para os irmãos terem ideia, nós vamos ter a palavra bispo aí.
Olhai, pois, por vós, Isso. por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos. O Espírito Santo vos constituiu bispo, vigia, superintendente. Esse é o sentido da palavra bispo. Vigia, superintendente, aquele que olha por cima para saber como está. Vamos lá. Para apacentardes a igreja de Deus, Ok? que ele resgatou com seu próprio sangue. Pronto, então, a primeira classe na igreja que tinha eram os bispos. Isso eu não estou falando de ideia teológica, de A ou de B, eu estou falando da Bíblia. Só haviam essas duas divisões. Agora volte lá para Filipenses. Só havia essas duas divisões na igreja. Tinha a igreja, os santos, bispos e diáconos. Pronto. Interessante que o diácono, ele poderia exercer a função como Filipe fez, como Estevão fez, ok? Mas não havia essa ideia de diácono subir de posto. Por exemplo, o irmão aqui é diácono, aí ele diz assim, eu sou diácono, mas eu estou galgando a posição de presbítero. Não existia isso. O diácono também era um ministério que era dado por Deus à igreja. Então, a pessoa que tinha um chamado de diácono, ele vivia como diácono mesmo. Essa ideia de seguir esse patente, por exemplo, de auxiliar a diácono, de diácono a presbítero, de presbítero a bispo, isso nunca existiu. Nunca existiu. Primeiro que a palavra bispo, que aparece aqui, é a mesma palavra ancião, é a mesma palavra presbíteros. Quando você lê a palavra ancião, presbítero, você tem a figura do bispo. Aliás, do bispo ali. Deixa eu dizer uma coisa. A igreja, ela foi crescendo. Ela não tinha modalidade como nós temos hoje. Templos. Isso só vai acontecer em 313. Mas com a expansão da igreja, o bispo era alguém visto como um líder para administrar os negócios da igreja. E com esse crescimento, a palavra ancião, ela foi sendo vista como algo mais inferior, como se fosse uma segunda patente. Mas nunca houve na igreja, nem na história da igreja primitiva, essa ideia de um bispo superior aos demais. Isso nunca existiu. Nunca existiu, ok? Essa ideia nunca foi prevalecente dentro do contexto bíblico. Mas eu estou mostrando aqui que a igreja antigamente ela tinha bispos e ela já tinha diáconos. Não é uma inovação nossa, não é uma ideia nossa. Tudo tem que ter liderança, gente. Tudo tem que ter liderança. Se não houver liderança, não funciona. Coloque lá. Agora vamos lá para o princípio, Gênesis 1, 28. Olha o que diz a Bíblia. Como é que diz aí, pastor? E Deus os abençoou. Isso. E Deus lhe disse, frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Então você percebe que a liderança de tudo, a princípio, Deus deu para Adão. Deus concedeu liderança a Adão. E também em Gênesis 3, você vê que a liderança do lar, ela também é concedida ao homem e à mulher. Então, nunca pode existir igreja ou qualquer outro sistema sem liderança. Pense num time de futebol. Qual é a primeira coisa que tem que ter num time de futebol? O jogador pode ser o melhor do mundo, mas se tiver um técnico, quem é que vai arquitetando tudo? Não é o técnico? Pense numa comarca, pense na prefeitura, pense no estado. Aonde não tem liderança, as coisas, elas giram à solta. Aonde não tem liderança, tudo é feito de qualquer maneira. E eu ainda vou dizer mais. Imagine essa igreja aqui sem o líder, sem o pastor. Sabe o que ia acontecer? Cada auxiliar tem uma ideia, cada irmã do círculo de oração tem uma ideia, cada líder de mocidade tem uma ideia. Isso aqui ia virar uma bagunça que não controlava mais nunca. Às vezes tem irmão que não sabe valorizar a importância de um líder. Vocês se lembram que Moisés, só porque foi para o monte, quando você lê
o 31 de Êxodo, 32, que ele passa 40 dias, 40 noites, vocês podem observar que quando Moisés volta, não tem liderança. Ele pensava que a pessoa que ia ficar lá ia ter liderança. E como ele não tinha liderança, quando Moisés desceu do monte, tinha velha nua, velha, mulher de idade, pulando ao redor do bezerro. Todas as tribos estavam envolvidas no pecado do bezerro. Era tão estranho que Moisés achou indignas as tábuas da lei para eles. Ele jogou no chão. Por quê? Porque não tinha liderança. Não tinha liderança. Então, um time sem liderança, uma casa sem liderança, uma igreja sem liderança, um país sem liderança. Vocês podem observar que quando um país fica sem um líder, só dizendo assim, a figura do líder não está ali, aí vocês podem ver a bagunça, a baderna, a quebradeira, porque falta um líder. Falta um líder. E é tão natural, isso não é de agora, nas nações antigas, como também na Bíblia, na hora que matavam um rei, que os soldados ouviam dizer, é morto o rei, todos voltavam. E iam escolher um novo rei para que ele pudesse encaminhar a batalha. Sem a cabeça, sem a liderança, não funciona. Por que que não funciona? Porque vai virar uma anarquia. E o que é anarquia? Cada um faz do jeito que quer. Tem irmão que chega e diz, pastor, mas eu penso assim. Mas ele só pensa porque ele quer fazer o gostinho dele. Mas o pastor que está em oração, lendo a Bíblia, e conhece todo o ambiente, tem uma visão ampla, ele sabe que se ele botar aquele negócio ali, vai complicar. Estão entendendo o que é a liderança? Às vezes alguém diz, vamos colocar fulano de tal como líder. Aí você só olha para o carisma dele, você só olha para as aptidões naturais dele, e quando você olha para essas questões, você não sabe que há muitas outras questões que, como líder, ele não tem habilidade para elas. Marshall, um escritor do livro de Tessalonicenses, ele diz assim, a igreja primitiva nunca olhava para um líder pelas suas habilidades naturais, nem para as suas habilidades intelectuais, nem para os seus dons naturais. A igreja primitiva respeitava a liderança e os líderes, primeiro, por ver na vida dele uma escolha de Deus, e segundo, por ver o fruto da sua liderança. É por isso que quando o povo pede para Gideão liderar, que Gideão rejeita, como está lá em Números, aliás, em Juízes 8, 22, Gideão rejeita, mas por que o povo vai atrás de Gideão? Porque Gideão, eles viram que ele tinha, além do carisma, ele tinha habilidade para liderar. Por que foram atrás de Jefité, no capítulo 11 de Juízes? Porque eles viram a força e o dinamismo e a capacidade dele para liderar. Às vezes o líder, o irmão olha para uma pessoa, aí vê ele pregador, vê animado, vê até o desejo dele de ser líder. Mas você não sabe realmente se ele tem as qualificações para ser um líder. Para ser um líder. No exército tem uma frase, não pergunte se somos capazes, dei-nos a missão. Sabe quando é que você prova que uma pessoa é realmente líder? É quando você dá a missão para ele e ele desempenha ela bem. Ok? Se vocês analisarem, há muitos que são líderes, mas é apenas líder na figura, líder no nome. Ele não tem nada para se tirar dele. Eu li um autor que dizia que quando Miriam e Arão ficaram com raiva de Moisés, não foi apenas por causa da mulher cuxita, como está em Números 12. Teve outros pormenores. Por quê? Porque eles achavam que também tinham um espírito de liderança. Mas vocês podem analisar que nem Moisés e nem Miriam, apesar dos dotes e qualidades, nenhum dos dois tinham nada para dar como liderança. Quer uma prova disso? A Bíblia diz que quando foi para ungir os 70,
Deus tirou do espírito de Moisés. Deus nunca tirou do espírito de Arão e nem de Miriam, porque como líderes, os dois não tinham nada para oferecer. Então essa questão de liderar, ela é muito forte. Ela é muito forte. Vamos ver bem aí, coloca Êxodo 32, só para a gente ter aqui uma ideia, coloca aí Êxodo, capítulo 32, e vamos ver aí o versículo 21 a 24, como é que diz aí? Lê aí, pastor Vale. E Moisés perguntou a Arão: que te tem feito este povo, que sobre ele trouxeste tamanho pecado? Então respondeu Arão: não se acenda a ira... Para aí, volta lá. Olha aí como é que ele diz. Que tem te feito este povo, que sobre ele trouxeste tamanho pecado? Olha para cá. A liderança do líder é participativa, é no diálogo. Eu sou pastor aqui, em São Luís, pela misericórdia de Deus, aqui no Campo Tirirical. Aqui está o pastor Wagner, pastor Jadriel, pastor Luiz, que acompanham as nossas reuniões, pastor Douglas. Mas eles sabem que eu não compro uma balinha se não for primeiro consultado todos os pastores. Às vezes eu trago um projeto, eu entrego o primeiro projeto para cada pastor, peço para eles levarem para casa, e lá eles discutem o assunto e trazem, e nós apresentamos para aprovar. Eu não aprovo nada da minha cabeça, eu não aprovo nada com ditadura, eu não faço isso. Inclusive, quando o pastor chega na reunião, a primeira coisa que ele recebe é a pauta. Eu dou a pauta do que nós vamos tratar. Então o pastor é consciente do que vai ser tratado na reunião. E eu só trato aqueles assuntos que estão presentes na pauta. Às vezes eu trago até um projeto, e o colegiado diz: pastor, nós não achamos conveniente esse projeto. Eu digo: se vocês não concordam, eu retiro. Olha, então a liderança de um verdadeiro líder é participativa. Ele quer ouvir, ele quer escutar, ele quer atentar. É por isso que funciona, ok? Mas existem momentos que o líder, ele também precisa ter uma visão que às vezes todo colegiado pode estar errado e o líder está certo. Às vezes alguém não vê a questão da fé que o líder está tendo. Às vezes alguém diz: pastor, isso não é possível. Mas o líder que está em comunhão e que Deus deu o cajado, ele sabe que é possível. Então vocês podem observar que Moisés diz assim: cadê Arão? O que esse povo fez contigo? Moisés viu o fracasso de Arão como líder. O que o povo fez contigo? Tem igreja aí que o pastor não manda não. Não mandar no que eu estou dizendo, ele não tem voz para nada, nem para comprar um pirulito. O diácono não manda, as irmãs do círculo de oração mandam nele, o líder de mocidade manda nele. Ele tem medo de tratar assuntos. E eu vou dizer uma coisa: às vezes vocês pensam que é bom isso aí, porque tem irmão que gosta disso. O pastor tem que nos ouvir, o pastor tem que nos escutar. Dê graças a Deus quando um líder é escolhido pelo Senhor e que ele tem liderança, que ele vai beneficiar todo o corpo que é a igreja. Agora, quando ele não tem liderança, ele vai beneficiar um grupinho dele, o partidozinho dele. Ele vai beneficiar apenas aquela panelinha que manda na igreja. Aí o que acontece? O culto não presta, a adoração não presta, obra não vai para frente, trabalho não avança, porque quem manda é uma panelinha. O líder, ele pode estar cercado. Pronto, aqui tem um advogado da igreja, que é o doutor Kelso. Aí eu sento lá em casa, aí eu estou aqui estudando o estatuto, ele é da lei também. Aí eu peço: doutor Kelso, está aí o estatuto, o senhor leia, faça as suas críticas. Aí pronto, aí eu vou fazer agora as minhas, doutor Kelso. Não é assim, doutor Kelso? Eu faço as críticas, eu digo: olha, bote isso, tire isso aqui não é bom, isso aqui é bom para a igreja, isso aqui não dá. Porque o líder, ele tem que ter essas nuances, ele tem que ter esses detalhes. Esse negócio do líder dizer: eu botei uma equipe, se passou aí eu não sou culpado, não presta para ser líder. O líder, ele tem que ter essa visão ampla.
Ele tem que ter essa capacidade que vem de Deus. E eu vou mostrar que isso é um dom. Isso não é talento de universidade, não. Isso é dom. Moisés diz, por que tu deixou o povo fazer isso contigo? Líder velho fraco. Arão era um líder fraco. Todo mundo mandava. Todo mundo mandava. Pronto, todo mundo mandava. Pode passar. Leia aí o outro. Então respondeu Arão: não se acenda a ira do meu senhor. Tu sabes que este povo é inclinado ao mal. Ah, Moisés, tu vem falar assim para mim, tu não sabe como é esse povo, mas tu não queria, olha, sabe o que acontece? Tem muita gente que é como Arão, que é a cadeira de Moisés, mas não tem nem o chamado e nem a autoridade de Moisés. É ou não é? Há muita gente aí que quer a cadeira de Moisés, está lá em Mateus 23, vocês querem sentar na cadeira de Moisés. A cadeira de Moisés todos querem, agora, ter o chamado, a autoridade, a vocação e o dom de liderar, como Moisés, só quem dá é o Espírito Santo de Deus. Eita, glória a Deus. Esse negócio é pesado, meus irmãos, de liderança. Esse negócio é pesado. Então, perceba que Arão, ele vai ser um sacerdote, um sumo sacerdote. Mas vocês vão analisar a história de Arão. Arão não tem grandes feitos. Arão não se destaca tanto como Moisés, nem na evidência de comunhão e nem de liderança. Ele foi um sumo sacerdote. Há muita gente que é líder no papel, há muita gente que é líder no estatuto da igreja. Agora, ser líder, chamado, aprovado, escolhido, só se for algo do céu. Vocês entenderam agora? Vocês sabiam, uma vez um autor escreveu um livro dizendo assim, o que é ser líder? Qual é a prova que alguém tem que é um líder? Aí o escritor respondeu, quando as pessoas seguem ele. A maior prova de que alguém é um líder é quando as pessoas lhe seguem. Às vezes você pode colocar um líder, ele ganha a eleição, ele tem a artimanha. Hoje a maioria das eleições, e eu digo sem medo de errar, nas igrejas, boa parte de convenções, a maioria das eleições é em politicagem. Aí se ganha, diz ao nosso líder. Mas o líder que a multidão segue ele, que a multidão aplaude, que a multidão aprova, esse é um líder nato. Esse é um líder sem campanha, sem eleição, porque o povo segue, porque ele tem o que dar para o povo. Vocês podem observar que Jesus nunca fez placa, me seguem, eu sou o líder, eu sou o chefe. Mas a Bíblia diz que para onde Jesus ia, era de dia, era de noite, era de tarde. Eita, glória a Deus. Era o carreirão de gente atrás de Jesus. Tem líder que ele só tem pasta, é só o secretário dele com um monte de maleta, e quando ele vai passando, o povo é com medo dele e da cara dele. É ou não é? O pessoal tem medo dele. Vixe, vamos se calar que ali, aonde Jesus entrava era o povo sorrindo, era o povo glorificando, era o povo exaltando. Era de madrugada, Jesus disse, rapaz, vocês já estão aqui. Porque nós vimos tu sair assim, aí. É assim, meu irmão. Líder é quando o povo segue. Amém, irmãos? Líder que é cara feio. E outra coisa, o líder, ele diz a verdade, o líder, ele tem autoridade, mas ele tem autoridade na hora certa, no momento certo. Ele nunca diz assim, pelo poder que eu tenho aqui constituído. Não, o poder dele não é um poder que se origina do cargo dele. A autoridade dele se origina do trabalho dele. Eu, quando li aquele livro, Autonomia do Sujeito, de Paulo Freire, ele dizia uma coisa interessante. Na sala de aula, não adianta o professor entrar com currículo e dizer assim, eu sou formado em Harvard, eu sou formado em Cambridge. A autoridade que o aluno vai te dar, nasce do respeito e do trabalho que você tem para com ele. Tem muito professor que fica na sala de aula, doutor em Harvard. Me escutem, gente, me escutem, ele não domina a sala em nada. Aí, às vezes, entra um professor que é formado numa universidadezinha aqui do Maranhão.
e todos gostam dele. Por quê? Porque ele sabe respeitar o aluno, o universo do aluno, ele respeita a capacidade, ele quer saber a vida do aluno. Aí Paulo Freire diz que é nisso aí que nasce a autoridade do professor. A questão da escola nova, quando surgiu essa ideia da escola nova, que aqui no Brasil vem com Dewey, ela entra aqui no Brasil, a escola nova. Qual era a ideia? É que a escola nova, ela dava autonomia para o aluno. Essa era a ideia. A escola nos moldes antigos era só o professor, a autoridade era o professor, o chefe era o professor, quem mandava era o professor. Aí alguém foi visitar, lá na França, foram visitar um professor que tinha um modelo da escola nova. Aí quando o inspetor chegou lá e disse assim: vixe, aqui é uma bagunça. Aqui os alunos fazem o que querem. Aí o professor disse: não, senhor. Aqui não é bagunça, aqui eu deixo eles fazerem a capacidade que eles têm para fazer. Porque qual era o modelo antigo? O modelo antigo é só o professor chefe, quem manda e quem diz, e ele é quem tem a sabedoria, o cabedal do conhecimento. Claro que depois o modelo da escola nova, ele fracassa, mas acharam que era melhor fazer a dosagem com os moldes antigos, com os moldes da escola nova, e aí tem-se uma educação equilibrada. Mas essa ideia, ela vem de Piaget, ela vem de Rousseau, de dar liberdade ao sujeito. Então o verdadeiro líder não é aquele que tolhe o sujeito, não é aquele que massacra, é aquele que dá liberdade. Ele dá liberdade dele falar, ele dá liberdade dele discutir. Agora o líder, na hora certa, ele tem a palavra dele. Não, meu filho, aí não. Não, minha filha, aí não. Esse é o papel do líder. Então, Arão não prestava para ser líder, ele só foi sumo sacerdote. Mas para ele exercer o lugar de Moisés, que ele queria mais a Miriam, Deus nunca deu, porque só Moisés tinha aquela capacidade para estar ali. Vocês viram que quando o povo está lá na bagaceira, ele faz dizer: Moisés, tu sabe que o povo não presta. Ele diz: mas eu te deixei aí com a responsabilidade. Eu não te deixei com a responsabilidade. Vocês querem ver outro modelo de um líderzinho fraco? Vamos ler aí, 1 Samuel 15, coloca bem aí. Líderzinho velho fraco. Verso 15, lê aí, pastor Wagner. 1 Samuel 15, vamos lá. Olha, está ali, pode ler, está lá na tela. Saul disse: Isso. Ele os trouxeram dos amalequitas, pois o povo poupou o melhor das ovelhas. O povo poupou o melhor das ovelhas. Isso. E dos bois, para sacrificar ao Senhor teu Deus, e o restante nós destruímos por completo. Aí pode passar. Olha então Samuel disse a Saul: fica e te contarei o que o Senhor me disse esta noite. E ele lhe disse: prossegue. E Samuel disse: quando tu eras pequeno à tua própria vista, Isso. não fostes tu cabeça das tribos de Israel, e te ungiu o Senhor rei sobre Israel? Isso. E o Senhor te enviou em uma viagem e disse: vai e destrói por completo os pecadores, os amalequitas, e luta contra eles até que sejam consumidos. Porque então não obedeceste à voz do Senhor, mas voaste sobre o despojo e fizeste o mal à vista do Senhor? E Saul disse a Samuel: sim. Pronto, tá bom aí. Preste bem atenção. Quando Samuel, você não mandei você matar tudo? Ele disse: mas o povo. Aí Samuel não vai para o povo, Samuel diz: mas o Senhor não te deu a ordem. O Saul era um tipo de rei que o povo mandava, vulnerável. Ele era um rei invejoso, era um rei inseguro, tinha medo de perder o trono para qualquer pessoa. Hoje tem líderes que, se você prega bem, ele não dá oportunidade para você, não. Ele deixa todo tempo você sentadinho ali, ele não liga para você. Irmão, tem esquema demais. O pessoal não diz: é porque, na verdade, também tem uns que têm um talento, mas são salientes também. Isso eu não posso negar, não é? Tem uns que têm um talento, aí o presidente não é culto como ele diz: rapaz, para que bota um velho daquele ali? Eu sou culto. Esse aí também não presta. Isso aí não presta. Tem uns que têm uma inteligênciazinha, mas são salientes. Você tem que se contentar. Se Deus colocou ele lá, deixa ele lá.
Se Deus te deu a oportunidade, amém, siga em frente, obedecendo, trabalhando, com respeito, com amor, com educação. A tua hora vai chegar, é no dia de Deus, é no tempo de Deus, é no momento de Deus. Quem te exalta é o Senhor. Amém, irmãos? Não adianta se apressar, se amostrar. É porque eu sei pregar, eu sei dar estudo. Se me botarem aí, esse aí não presta não. Saul era um rei que não tinha liderança. Por isso que não pôde governar, não teve sucesso. Ele foi um rei. Agora pegue a liderança de Saul e pegue a liderança de Davi e Salomão. A liderança de Davi e Salomão trouxe uma glória para Israel como nunca antes. Vocês estão entendendo a diferença de um líder chamado para um líder que não é chamado? Ele pode sentar na cadeira, ficar 40 anos, 30 anos, mas não aparece nada. Tem irmã que você bota no círculo de oração, ela dirige. Vamos orar, irmã. Aí dobra o joelho, Pai Celestial. Aí a irmã diz, irmã, a irmã fulana de tal, nunca mais ela veio para o círculo de oração. Aí, irmã, nós vamos orar, não sei o que Deus, né, para Deus revelar. Vá na casa dela, irmã. Olha, ela quer liderar, é só nisso. Bota um pastor, aí bota um pastor numa congregação, aí ele lá, ele está dirigindo o culto, ganhando o dinheirinho dele. Quando você chega lá, os banheiros estão tudo quebrados, teia de aranha para todo lado no teto. Aí ele diz, pastor, eu estou aqui fazendo a obra, até o dia que Jesus quiser. Não é assim? Mas está tudo quebrado. Agora tem outro que chega lá, aí ele diz, olha meus irmãos, isso aqui não pode ficar assim não, vamos ajeitar o banheiro hoje, eu dou tanto, você dá tanto, irmão, vamos fazer a obra. Na mesma hora a igreja está linda. Isso é administrar e também a liderança. Na mesma hora ele começa a arrebanhar a gente. Ok? Então, eu vou começar aqui, eu vou ser breve aqui. Definição, coloque lá. Eu dei aí 2 exemplos de pessoas que não prestam para ser líder. Um foi Arão e o outro foi o próprio Saul. Prestava não. Era levado pelo povo. A palavra presidir está ali, é governar, é dirigir. Então o texto diz assim, olha, aquele que preside, está aí, essa palavra no próprio texto grego, está aqui, ó, essa palavra no próprio texto grego, ela quer dizer estar à frente, colocar sobre. Então Deus coloca pessoas à frente da obra. E deixa eu dizer mais, só quem conhece a obra é Deus. Quem é o dono dessa obra, igreja? Quem é o dono desse ministério aqui? O homem pode colocar, quando o homem coloca, não funciona. Quando o homem coloca, dá briga. Quando o homem coloca, o líder, o trabalho dele é mal feito. Agora, quando é Deus que coloca o líder, a igreja cresce, a igreja se alegra, a igreja prospera, porque é um líder colocado por Deus. Por isso que está lá na Bíblia, rogai ao Senhor da 9:38, coloca lá, irmão, Mateus, rogai ao Senhor da seara. Tem crente aí que é entrando em briga, entrando em baderna, é fazendo abaixo-assinado, fazendo tanto esquema. Irmãos, eu vou dizer uma coisa aqui para vocês, nós somos o povo que mais pregamos Bíblia e não vivemos Bíblia. A gente fica falando que Deus escolhe, que Deus bota, que Deus é quem coloca, mas na hora que um começa a subir, aí tu começa, eu acho que ele não tem capacidade, eu acho que ele não tem qualidade, eu acho que não é o tempo dele. Quem é tu para não dizer que é tempo dele ou que não é? Quem és tu para dizer que ele tem qualidade ou não tem? Se vocês olharem para a Bíblia, Davi não tinha qualidade, José não tinha qualidade, Saul tinha qualidade, tinha tamanho, tinha altura, tinha postura, tinha tribo, que ele era da tribo de Benjamim, e não deu nada. E lá em 1 Coríntios, a Bíblia diz que Deus escolhe as coisas que não são, para confundir o quê? As que são. Aí hoje fica um bocado, na igreja, não bota a irmã fulana de tal, que ela não tem capacidade. Quem é tu para dizer que ela não tem capacidade? Não bota o irmão na mocidade não, pastor, porque ele é novinho demais, não vai dar nada. Quem és tu para dizer que ele não vai dar nada? Quem és tu? Davi, quem era de nós que ia escolher Davi?
diz, irmão? Nem o rei que estava no trono tinha coragem de lutar. Quem primeiro deveria lutar era Saul. E aí Davi, meninozinho que sabia usar baladeira, né, assim? Sabia pescar, sabia usar baladeira, sabia subir em pé de manga, sabia fugir de urso. Aí disse, um gigantão rei desse aí. Aí o Saul, não, pois vamos lá, tu vai lutar com ele. Saul morto de medo, deixa eu botar ele. Não, isso aqui não dá para mim não, olha, eu não posso nem usar as minhas pedras. Rapaz, eu tenho aqui, Deus é comigo, não é assim? Deus é comigo. Então, quando Deus escolhe igreja, eu quero dizer uma coisa, nunca entre nesse partido, porque isso aqui é de Deus. Nunca entre nesse negócio de liderança, isso aqui é de Deus. Quando o Jetro está lá em Êxodo 18, ele dá um conselho para Moisés, mas ele era crente, ele diz assim, Moisés, eu estou dando conselho, agora tu oras ao teu Deus para saber se é da vontade dele. Porque às vezes tem crente que chega, pastor, eu quero fazer isso, aí eu quero. Às vezes é só assistindo novela, jogo, falando mal da vida dos outros, e o pastor quer de joelho de madrugada o tempo todo, aí o irmão chega, eu senti de Deus. Ei, meus irmãos, mas não é assim? Eu, irmão, nasci dentro da igreja, eu já vi coisa para todo lado. Aí às vezes tem auxiliar que chega, pastor, é porque eu senti isso e tal, e tal. Ah, o pastor vive de joelho, sabe qual é o correto? Pastor, naquele dia eu vi o senhor falando isso, mas o que o senhor pensa disse, não é assim? O que o senhor diz? Pronto. É porque tu está por fora, tu está fora. Às vezes tem irmão que chega aqui, pastor, e o senhor vai deixar o irmão fulano de tal? Eu disse, não é assim não, filho. O irmão tem família, o irmão tem amigos, o irmão tem pai, o irmão, até para você chegar, como você vai pedir para Deus sabedoria para mexer naquilo, é só com muita oração. É só com muita oração. Entendeu? Tem casos que o pastor está vendo, mas ele vai orar para não mexer, porque tu é o primeiro, na hora que mexe, aí tu é o primeiro. Rapaz, mas não podia ele ter feito assim. Não é desse jeito? Para que ele fez desse jeito? Então, Deus dá o dom para algumas pessoas no corpo, o dom de presidir, o dom de administrar, o dom de estar à frente. E eu coloco aqui, F. Bruce, ele diz assim, esse dom é o dom espiritual para a administração da verdadeira igreja espiritual. Uma igreja espiritual, ela quer uma liderança forte. Uma igreja espiritual, ela quer uma liderança de exemplo. Se você pegar o comentário pentecostal, ele diz assim, a palavra presidir significa colocar acima, denota liderança, função relacionada à tutela, responsabilidade para os que são colocados sob a jurisdição de pessoas. Este dom é exercido com cuidado, de forma que seja satisfeita as necessidades da igreja. Você tem a palavra administrar. O líder verdadeiro, ouçam bem, o líder que preside, ele não lidera para atrair liderados apenas. O líder verdadeiro, ouçam bem, pastores, ouça bem, igreja, procure honrar o líder que valoriza não o cargo dele. Tem muitos aí valorizando o cargo, sabe para quê? Para sempre ganhar a eleição. Agora, o verdadeiro líder, ele valoriza o dom de liderar, procurando suprir as necessidades da igreja. Oh, aleluia. Vocês viram que Paulo disse, o bispo é para apacentar a igreja de Deus, que ele comprou com o seu sangue. O líder nunca lidera para ganhar popularidade na igreja. O líder lidera no espírito de dependência de Deus, para ver a igreja crescer, para ver a igreja criar comunhão, para ver a igreja ter paz, para ver a igreja ter alegria, para ver o irmão bem. Líder que mata crente não é líder escolhido por Deus. Líder que mata crente não é líder escolhido por Deus. Tem líder que chega na igreja, aí seca a igreja todinha, ele diz, Deus me deu esse dom, é assim mesmo. Deus nunca dá dom para matar gente, para secar a igreja.
Deus dá dom é para você cuidar de vidas, é para você sarar vidas. Irmão, um verdadeiro homem de Deus, ele vai querer ver a igreja quebrada? Ele vai querer ver crente só doído? Ele vai querer ver crente humilhado? Ele vai querer ver crente derrotado? Não, senhores. O verdadeiro líder, ele trabalha para promover crescimento no corpo. Olha, eu trabalho aqui, aí quando eu chego num lugar, eu disse, eita meu Deus, se eu tivesse dinheiro, nós já íamos fazer isso bem aqui. Ah, se os irmãos entendessem, eu ia fazer isso aqui. Mas eu dependo de todos. Por isso que eu não posso fazer tudo. Mas se alguém entrasse no meu coração e compreendesse a pureza e o meu sentimento pela obra, não, vamos ajudar o pastor. Vamos nos juntar a ele, porque o propósito dele é bom para com a obra. Aí você tem a palavra, volte lá o versículo, aquele versículo, pastor, lá de Romanos 12:8. Romanos 12:8, vamos lá. Mas o que preside, ele tem que presidir com o quê? Diga aí, todos vocês. Ele tem que presidir com o quê? Olha essa palavra spouder do grego, sabe o que quer dizer? Presidir com cuidado, aqui no grego é presidir com toda diligência e com interesse e com muita seriedade. Não adianta presidir. Você tem que presidir, primeiro, com zelo, você tem que presidir com cuidado, mas você tem que presidir com anelo, com vontade. Vocês nunca me viram eu chegar aqui num culto, para dizer, oi irmão, vamos cantar um hino. Vamos ouvir aqui o irmão. Tá certo. Não. Aqui eu começo com o hininho da harpa, está ali o Adiel. Eu ligo para ele, olha, é o hino tal, não é assim? Vamos escolher, a mensagem é essa e essa, bota assim. Deus quer quem faz com zelo e quem faz com prazer. Tem irmão que vai para a rua, vai evangelizar, parece que está doente. Só vai porque parece que o pastor é quem está mandando. Olha, irmão, sabe por que eu faço bem feito tudo aqui na igreja? Não é porque eu sou pastor nessa igreja. É porque o dom que Deus me deu é maior do que isso aqui. É o dom que Deus me deu. Deus não me deu uma igreja, Deus me deu um dom para cuidar da igreja dele. E quem tem o dom, cuida com alegria, cuida com prazer, cuida com satisfação. Olha, até o crente, irmão, crente que tem gosto da salvação, ele vem para o culto com prazer, lê a Bíblia com prazer, glorifica com prazer. Ele está no evangelismo com prazer, porque ele tem a presença de Deus. Quem glorifica é o Senhor Jesus. Agora eu vou dizer uma coisa para você, pode botar som agora, aqui irmão, tá baixando aqui, porque agora é que eu vou começar. Agora que estamos a começar. Porque tem igreja que não sabe o tamanho do líder que Deus deu para ela. Tem igreja que não sabe valorizar o líder que o Senhor colocou em suas mãos. Pastor Ziel, o que é isso? Eu vou mostrar na Bíblia. Só vou mostrar na Bíblia. Eu vou começar de trás para frente. Vamos lá, Jorge. Hebreus 10:7. Aliás, 13:7, depois 13:17. E o pastor Wagner vai ler. Isso aqui eu tenho que falar para a igreja. Lembrai-vos dos vossos pastores, olha, que vos falaram a palavra de Deus, olha, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Olha para cá. Chegou aqui na igreja, olha para o teu pastor. Veja se o teu pastor, todo dia ele está no templo, todo dia ele está lendo Bíblia. Vê se o teu pastor está orando. Vê se o teu pastor não está na oficina todo dia trocando carro. Vê se o teu pastor todo dia está lá na fazenda contando os boi dele. Vê se o teu pastor nunca pega na Bíblia e quando pega é na hora que vai pregar. Vê se o teu pastor anda atrás de político com bandeira em comício, pulando feito doido. Olha se o teu pastor faz isso. Olha o que o escritor aos Hebreus diz: honre o pastor que ensina a palavra. O que é que nosso pastor está fazendo, irmão? Na hora dessa, se eu chegar lá na casa do pastor, ele está lendo a Bíblia. Eita, não é assim? Ô, coisa boa. Irmão, chega lá. Irmão, e na hora dessa, onde é que está o pastor? Irmão, pode ir que na hora dessa ele está lá no templo.
E à noite, irmão, 7h30, onde é que está o pastor? Irmão, se ele não tiver no tempo central, ele está em uma das congregações aí, andando para cima e para baixo, fazendo a obra. Não é assim? Irmão, e cadê o pastor? Olha para a maneira de viver do teu pastor. Olha para a maneira dele. A igreja precisa honrar líderes que procedem assim. Tem muito cabra ruim no nosso meio, meus irmãos, mas tem muitos homens de Deus. Porque tem igreja que não liga não, tem até crente que não liga. Ele não liga para o pastor dele, que ele se acha o tal. Agora o 17, olha aí. Lê, pastor Wagner. Obedecei a vossos pastores, Olha. e sujeitai-vos a eles, Tá vendo? porque velam por vossas almas, como aquele que hão de dar conta delas, Isso. para que o façam com alegria e não Isso. gemendo, Olha. porque isso não vos seria útil. Eu não acredito, olhem para mim aqui, eu não acredito em ministério, tem até pastor que fica. Meu pai dizia isso, olha, ministério, o pastor sofre muito, ele sempre anda gemendo. Eu não creio assim. Deus não nos dá ministério para gemer, Deus nos dá ministério para nós sentirmos prazer nele. Entenderam aí? Olha o que a Bíblia está dizendo assim, olhem, respeitem eles. Eles fazem tudo para dar conta da vida de vocês. Agora, ele quer fazer com alegria e não gemendo. A igreja, ela tem que blindar o pastor dela. A igreja, se ela conhecer, eu estou falando aqui que se a igreja conhece o pastor dela. Se ela vê que o pastor dela não é bocudo, o que é bocudo é o pastor que tudo que escuta no gabinete, ele conta para Deus, para o diabo e para o mundo. Não, nosso pastor não é assim. É se ela vê se o pastor dela é de oração, é da palavra, é do templo, é da igreja, não é envolvido com politicagem. Não, nosso pastor é um homem de Deus. Nosso pastor é um homem de Deus. Nós vamos honrar. Aí pronto, aí tu faz além de honrar espiritualmente, não é assim? Pronto, de vez em quando, pastor, vamos lá em casa, tem uma aguinha de coco para o senhor, não é assim? Já tirei a rapinha do coco, está lá direitinho para o pastor, é assim. Lá em Teresina eu não era nem pastor, só me chamava de missionário. Tinha uma senhora lá que cuidava de mim, a irmã Erastina, essa aí minha esposa sabe. Ela todo domingo ela convidava nós para ir comer na casa dela, porque ela sabia que eu não tinha salário da igreja. Quando eu chegava lá, ela dizia, deixa eu tirar aqui o sapatinho do meu filho, para botar as perninhas bem aqui. Ô irmão, quando eu me lembro hoje, eu me dá vontade de chorar. Eu, pobre lascado, unha véia feia. Aí ela queria uma mulher de condição. Aí ela pegava, tirava meu sapato, botava um tamburetezinho. Tamburete não, coisa de rico. Como é o nome daquilo? É o quê? Puff. Botava aquele puffzinho. Aí ela botava meus pés em cima. Eu dizia, meu Jesus amado. Aí olha, ela ia para a cozinha, ficava lá, não deixava nem a minha esposa fazer nada. E aí quando terminava um almoço de luxo, aí quando terminava, aí ela, descansa aqui um pouquinho, meu filho não sai agora não. Irmão, nunca fui nem negócio de descansar. Filho de pobre, negócio de descansar. Pois ela botava eu para descansar. Aí quando nós já ia sair de lá, ela, olha, já aqui já está a jantinha de vocês. Ela botava as vasilhazinhas tudinho e dava a janta para nós. Está ela aí que sabe disso. Tem crente assim, tem crente que o pastor, ele chega na casa, o pastor chega na casa dele, ele não dá nada. Até é muito, irmão. Tem crente assim, eu não vou dar nada para pastor. Estou me importando com o pastor, não é assim? Agora, se você vê que o seu pastor é homem de Deus, é homem sincero, Mateus 10, 45, é o último versículo de Mateus 10, diz, se você der até um copo de água, coloca lá, para eles verem aí o versículo, se você der até um copo de água, pronto, agora você sabe que seu pastor é homem de Deus, é homem sincero, pronto, aí você pode servir a Deus com alegria. Não, nosso pastor não pega dinheiro da igreja. Aqui, os crentes, tudinho aqui sabe quanto é o salário que eu ganho. Não vou dizer porque está na internet aí, mas os crentes aqui, tudinho sabe o salário que eu ganho. E eu dizia todo o tempo, aí é porque uns pastores pediram, pastor Zé, não fica dizendo não. Assim, mas eu digo toda hora. Eu digo aí toda hora. Porque eu tenho que fazer jus ao que a igreja me dá. E aí pronto. Então a igreja, ela tem que honrar o pastor e não deixar o pastor estar gemendo, não. Tem crente, irmão, que tem prazer de fazer o pastor chorar.
fazer o pastor chorar com historinha, com coisitinha. Tudo ele bota um negocinho, é um bebezinho aí na igreja, que quer pipo toda hora, qualquer coisinha, eu vou sair. Se ele não vier aqui, eu vou sair. Pois sai! A pessoa, irmão, tem que ver qual é o nível do seu pastor. Olha, quando você vai para uma universidade, o professor mais conceituado e que os alunos mais amam, a escola não deixa ele ir embora, não é assim? Inclusive a escola paga caro para manter aquele professor lá. Sim ou não? Eu, quando tinha uma escola em Barra do Corda, aí eu dizia assim, quem é que mexe em educação? Aí uma pessoa diz, pastor, se o senhor conseguir trazer a fulana de tal para a sua escola, você vai ver como enche de aluno aí. Eu disse, é mesmo? É. Aí pronto, aí eu lutei com ela, lutei. Ela disse, pastor, eu não posso ficar o tempo todo. Eu disse, mas pelo menos pela manhã. Eu também não posso, porque eu tenho várias escolas. Mas só para a senhora entrar aqui e olhar as coisas. Ela disse assim, eu posso. Pois pronto, irmão, só porque ela ia, aí o pessoal dizia, a fulana de tal está lá na escola do pastor. Estão entendendo que é liderança? Aí pronto, aí era cheio de aluno. Aí eu entrava nas salas tudinho, cheio de aluno. Aí pronto. Porque quem tem liderança, aí tem o que dar. Aí tem irmão que não presta atenção nisso. E hoje eu estou falando, vocês viram que eu estou aqui há 7 anos, eu nunca andei falando. Mas hoje eu vou falar, pode passar aí. Agora vamos lá para 1 Tessalonicenses 5,12. Olha aí, esses que têm o dom de administrar, de presidir, de liderar, olha o que a igreja tem que fazer com ele. Lê aí. E rogamo-vos, irmãos, Isso. que reconheçais os que trabalham entre vós, Sim. e que presidem sobre vós no Senhor, e vos admoestam. Olha lá, primeiro vamos lá, essa palavra no grego aí é perceber com os olhos, perceber com os sentidos, notar a diferença. Eita rapaz, reconheça, note a diferença. Não é você andar fazendo comparação com o pastor A ou B, mas se o teu pastor está ali, tu mesmo lá na tua casa, rapaz, eu vou ver como é que é o meu pastor, não é assim? Meu pastor, se eu chamar, ele vem. Meu pastor, ele está na igreja. Meu pastor, ele está no culto. Meu pastor, na hora que ele precisa, ele está aqui no ponto. No velório, o pastor está. Então, reconheça. Aí ele diz mais, os que trabalham entre vós e que presidem. Olha aí, esse presidir aí é o liderar, tem que ter liderança. Mas depois tem o que mais? E vos admoesta. Agora vai, passa, Jorge. Olha aí. E que os tenhais em quê? Camarada que tem o dom de Deus para liderar. A igreja vê que tudo que Deus coloca na mão dele prospera. Olha como é que Paulo diz aí. Trate ele como quê? Vamos lá e diz vocês, tudinho que tem boca. Como é que é para tratar ele? Hein? É para tratar com grande estima. Olha, essa palavra aí, ó, regeomai, do grego, sabe o que quer dizer aí? Estima. Tratar como se ele fosse um governador, que é maior do que o governador. Tratar ele como um prefeito, que ele é maior do que um prefeito. Às vezes o pastor chega, aí o irmão, Pai do Senhor, pastor. Aí o pastor, Pai do Senhor, irmão. Aí entra o prefeito. Meu prefeito! Ei, mas é fraco. Teu pastor é maior do que o prefeito, porque ele tem uma comunhão estreita com Deus. Teu pastor é maior do que o governador. Teu pastor é maior do que o presidente da república, porque ele tem um chamado divino. É um negócio sério, não é assim? O pai foi para o interior, que lá todo tempo tem uma festa todo ano. E aí nesse dia ele chegou lá, e aí a comitiva do prefeito veio na frente, com deputado e com tudo, e comeram tudo. Comeram as galinhas, comeram. Aí quando chegou lá, botaram uns pirãozinhos para o pai, e uns ossozinhos. Aí ele disse, eita, meu Deus do céu. Deixaram só o resto, hein, irmão? Era, porque tem crente que é assim. Trate o teu pastor como a maior autoridade, porque ele é homem de Deus. Os tenhais em grande estima. Mas eu estou falando aqui de pastor sincero.
É de pastor que não é doido por dinheiro, é de pastor que não anda pedindo aumento de salário direto, é de pastor que não anda botando banca querendo ser chique. Tem um bocado aí que quer ser chique. O irmão fala, com ele, aí ele diz, não se dirige assim para mim, irmão. Aí pronto, o irmão fica com medo. Umas coisonas, e nada, irmão, nem Jesus foi assim. Homem de Deus que a igreja tem que amar, ele é da lama, ele é do hospital, ele é assim, ele é da visita da casa do crente. Se tiver ovo, ele come, não é assim? Mas se tiver só feijão, irmã, a senhora sabia que eu vinha para cá e só feijão com arroz, cala a tua boca e come. Jesus disse que o que botaram na mesa, pronto. Tu quer passar bem, vai para hotel. Meus irmãos, é um negócio sério. É negócio sério. O tratar em grande estima, considere seu pastor, honre seu pastor, trate ele bem. Como eu estou dizendo, conheça seu pastor, principalmente o que tem o dom de governar. Vocês sabiam que nem todo mundo, eu já disse agora há pouco, que tem pessoas que estão na liderança, mas não têm o dom da liderança. Eles estão na liderança, a obra não cai porque é de Deus. Só que, na verdade, a prosperidade é muito pouca. Então, eu vou dizer uma coisa aqui para vocês. Quando você tem a liderança de Deus, coloque aí, Provérbios, capítulo 11, só para a gente ter uma ideia aí. Verso 14. Vamos lá. 11, 14. E eu vou encerrar aqui agora. Não havendo sábios conselhos, o povo cai, mas na multidão de conselhos há segurança. Tem uma tradução que diz assim, não havendo liderança, o povo cai. Não havendo liderança, o povo cai. Se não tiver liderança, cai. Não tiver liderança aqui nele. Olha, tem esse aqui que é tocador ali, tem os outros tudinho. Mas eu me preocupo até com os hinos que a igreja canta. Por quê? Porque às vezes a pessoa que está na liderança bota um hino que a gente não sabe nem o que é. Um hino velho feio, demorado, que ele pensa que está certo, mas quem sabe o clima do culto, a direção do culto, a vivacidade do culto, é o pastor que está em comunhão. Esse hino aqui dá, esse aqui não dá, bota bem aqui, esse aqui dá. Tem até irmão que diz, mas pastor, naquela hora eu pensei que não ia dar nada certo, aí o senhor entrou, é porque Deus dá a liderança e dá o dom para liderar. É por isso que a igreja, irmão, ela tem que ver isso. Como é que o pastor organiza na igreja o culto? Como é que o pastor organiza os músicos? Hoje pode observar que a maioria das igrejas, ela tira gente do altar, é bateria, é não sei o quê. A figura do púlpito, da liderança está escamoteada. Ah, mas eu gosto daquela outra igreja lá, que lá a gente pula, lá a gente rola, lá não tem negócio. Sabe por que gosta? Porque a pós-modernidade, o eixo da pós-modernidade é a descentralização. A pós-modernidade não quer nada de centralização. A pós-modernidade, ela não quer nada de seguir um modelo tradicional. Ela quer tudo liberal. Aí pronto, isso entrou na igreja também. Aí, quando é no finalzinho do culto, aí o jovem faz tudo, faz a bagaceira, faz tudo. Aí depois, vamos agora ouvir o nosso pastor com 20 minutos. Aí o pastor que não tem liderança também vai lá, aí dá uma palavrinha. Eu agora passo de novo para os jovens. Se não tiver liderança, meus irmãos, as coisas não andam. Mas eu quero só dizer uma coisa para vocês aqui. Vocês sabiam que se o líder, ele for um homem capacitado, a igreja não somente tem que honrar, mas ela tem que dar mais para ele. Eu estou pregando aqui na Bíblia, eu não quero nada não, vocês sabem disso. Coloque bem em 1 Timóteo 5,17. Mas eu estou falando tudo da Bíblia aqui, para que você veja. Vamos lá, rapidinho. Os presbíteros que governam bem sejam estimados para aí, como é que diz? Os presbíteros que governam bem. Os pastores que governem bem. O que diz? Sejam estimados por dignos de duplicada honra. Não sou eu não, meu irmão, é a Bíblia. A igreja vê que o pastor dela sabe presidir bem, liderar bem, lidera o templo, é tudo organizadinho, é tudo cheiroso, é tudo. Aqui tem irmão que aqui tem a equipe. Hoje eu estou até deixando para não dizer que eu sou abusado. Mas aqui tem o Jorge, que antigamente era o pastor Wagner. Mas eu entro aqui, no templo, aí eu entro. Agora mesmo, domingo, aí eu disse, olha, teia de aranha acolá. Pronto, vejo na mesma hora. Pronto, entro no banheiro, está um vaso quebrado. Aí pronto,
Aí eu entro lá no banheiro, pronto, essa semana mesmo eu entrei para usar lá um vaso, e o bicho velho estava mais molengo do que perna de velho. Eu, da mesma hora, eu disse para o irmão, o vaso velho lá não presta não. É, pastor, é porque eu esqueci. O líder, meu irmão, que preside bem, lidera bem, a igreja tem que honrar. Ele é o homem do púlpito, ele é o homem da palavra, mas ele é o homem que lidera, ele sabe, organiza a igreja, organiza tudo, é tudo bem direitinho. Tem igreja aí que o pastor compra uma guitarra, quando dá no outro dia ele não sabe onde é que está mais a guitarra. Não é desse jeito? Aí nós compramos 30 microfones, só tem 2. Liderança. Tudo isso é liderança. E a igreja tem que ver. Prato, compra prato, aqui mesmo nós já compramos um bocado, mas não é falta de liderança não. É porque a gente libera para ajudar, aí empresta 50, volta 2. Aí tem deles que diz, o pastor é abusado. Se não for abusado, todo mundo manda, e aonde todo mundo manda não presta. Olha, irmãos, agradeça a Deus quando Deus coloca um pastor organizado e um pastor que tem ordem. Porque se não tiver ordem, a casa não presta. E tem muitas aí que não estão prestando, é porque não tem ordem. É assim. Aí, vocês estão vendo aí? Olha, aqueles que lideram bem e ainda os que trabalham na doutrina. Vocês sabiam que olha, isso aqui é tão fácil. Hoje nós temos isso aqui, ó. Você tem a Bíbliazinha aí na sua mão, é tão facilzinha, mas os homens que trabalharam para colocar essa Bíblia aí na sua mão, só do Novo Testamento, mais de 5.000 e tantos manuscritos, mais de 22 mil variantes, só para eles analisarem, quase 900 e tanto, quase 1.000 do hebraico. Aí tu diz assim, mas não sei o quê, um homem de Deus cai na letra. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês, pergunte quanto é um parecer de um juiz, de um advogado de nome, só para ele dar um parecer. Não é assim, doutor Kelson? Quando ele é de nome, ele não começa nada, vou logo dizer para tu, ele não começa por menos de 200 mil. Aí a igreja vê que o pastor dela quer estudar, quer fazer curso, quer crescer, ajude seu pastor. Ajude ele não, nosso pastor quer crescer, ele é envolvido na obra, é desse jeito. Aí a igreja tem que valorizar. Não, nosso pastor, ele é apegado com as coisas de Deus, é no trabalho, ele quer comprar livro, ele quer comprar coleção, é assim. Agora mesmo eu estou doido para comprar uma coleção e eu fui para perguntar o preço. Mas só uma delas é 7.000 e tanto. Só essa coleção. Aí se eu não tiver visão da obra, aí eu vou comprar um boi, eu vou comprar uma bicicleta, eu vou comprar um carro. Mas eu não vou ter qualidade no meu ministério. Vocês entenderam como é a diferença? É assim, 7.000 reais, só essa coleçãozinha que está lá. Aí o meu amigo lá, o pastor Zé Gonçalves, tem ela. Aí toda vez que eu vou lá, ele diz, olha, aqui, ó, Zé, aqui. Eu disse, não, está certo, mas eu vou pegar ela depois. Eu até liguei para a empresa lá, mas ele disse, não, é 7.000. E aí pronto, é à vista, ok? E aí eu vou finalizar agora, como é o tipo de homem, meus irmãos, que vocês devem honrar. Filipenses 2:29, e eu encerro aqui. Coloca. Vamos lá, como é que diz? Recebei-o, pois, no Senhor com todo o gozo, e tende-o em honra. Pode passar. Porque pela obra... Ei, volta lá. Aí eu sei que muitos homens de Deus estão me ouvindo. Deus abençoe todos os pastores, missionários, igreja. Aí isso aqui é bom. Até o pastor pode pegar aqui, igreja. A Bíblia diz que é para vocês me honrar. A Bíblia diz que é para vocês me darem valor e honra. É verdade. Mas agora eu vou mostrar que tipo de honra a igreja dá para o pastor, quando ele faz. Olha aí. Passa. Porque pela obra de Cristo... chegou até bem próximo da morte. Está vendo aí? Para aí. Paulo está dizendo, receba esse homem. Eu estava lendo no original, esse Epafrodito, ele trabalhou até botar sangue pela boca. Até botar sangue pela boca. Por isso que Paulo está dizendo, receba esse homem com honra. Irmãos, está bom demais para nós. Chegou bem aqui no culto, carrão de luxo, asfaltozinho,
abriu a porta, desceu, às vezes até o porteiro rapidinho, né? Meu santo, não é assim? Aí abre para o pastor, tapete. Às vezes quando entra até na igreja, os crentes ficam de pé. Mas esse pastor nunca viu uma cutelada nas costas dele arder por causa do evangelho. Ei! Ele nunca levou uma lapada por causa de Jesus. Ei, meus irmãos, antigamente os pastores era de taca, de prova, de luta, e não largavam a igreja, e nem se matavam. Hoje nós estamos no bem. A igreja não me ama. Olha, casona bonita, carro para andar, pizzaria final de semana, mas a família toda bonitinha, toda ajeitadinha. Nunca recebeu uma lapada de facão nas costas por causa do evangelho. Meus irmãos, eu vou dizer, eu tenho que dizer a verdade. Quem quiser achar ruim, pode achar. Lê. Olha aí, só homenzão novo aí, olha. Isso aqui deve agradecer a Deus, meus irmãos. Eles e eu. Os homens de Deus, antigamente, era comendo manga com farinha, dormindo em cemitério para pregar evangelho. Aquele pastor Boaventura que faleceu de Bacabal, ele disse uma vez para mim, que chegou em Chapadinha, ninguém lá recebeu ele, porque era pastor. Ele foi dormir no cemitério, em cima de uma catacumba, não é isso? Dormia em cima dela. E aí ele não tinha nada para comer. Ele disse que comia as mangazinhas que estavam caindo do pé de manga lá no cemitério. Aí hoje, só porque a irmã faz uma galinhazinha e não ficou bom, nós estamos reclamando. Esse aí, Paulo está dizendo, receba ele com honra. É porque ele botou sangue pela boca fazendo a obra. Eita Deus. Vai lá, termine. Não fazendo caso da vida, para suprir para comigo a falta do vosso serviço. Hoje nós tudinho estamos com medo doido de morrer. E aí, Paulo disse assim, eu não tenho a minha vida como? Preciosa, deles que é. Eu não sou contra, não. Todo mundo pode se arrumar, todo mundo pode andar bonitinho, todo mundo pode andar. Agora, meus irmãos, vou dizer uma coisa, a igreja respeita o líder. Porque também tem irmão que quer que a gente se mate pela obra e ele não quer dar nada para a gente. Tem irmão que quer que o pastor ande fraquinho, carrinzinho fraquinho, roupinha fraquinha. Não, igreja que faz isso, ela não tem amor de Deus. Porque quem ama quer o melhor para os seus. Não é assim? E quanto mais ela vê que o homem de Deus trabalha, que o homem de Deus é dedicado, não, eu vou colocar o meu pastor nisso aqui. Não é assim, não. Está aqui minha esposa. Quando o meu sogro, que eu amava demais, faleceu, ela está aqui, ela sabe que meu celular não fica desligado de noite. E eu deixo na voz alta. É na voz alta. 3 horas me ligaram. Na hora que ligou, estava... O que é, meu irmão? Aí pronto, aí já contaram. O dia que o genro do irmão Jessé morreu, eles me ligaram 2 horas. Telefonezinho ligado. Aí a esposa vem, toda bonitinha, cheirosinha, né? Vou desligar o celular do bem, do amor, para ele dormir bem, ninguém incomodar. E o bem é sustentadinho pelo bem da igreja. Pronto, tem irmão que me liga de noite aí. Pronto, pastor, eu disse, irmão, que é? Ô, pastor, vem aqui, pastor. É assim. Tu entrou nisso porque tu quis. Ninguém é obrigado a entrar. Agora tu entrou, tem que sofrer até morrer. E a igreja tem que respeitar esse tipo de homens. Sim ou não? A igreja tem que honrar e tratar bem. Pronto. E orar para Deus dar saúde para eles. E orar para Deus dar saúde. Porque tem dia que a gente está ruinzinho. É desse jeito aí. Cortaram foi a cabeça de João Batista. Timóteo bateram tanto na cabeça dele que o miolo dele saiu. O Timóteo. Pedro crucificado de cabeça para baixo. E nenhum negaram Jesus. Aí nós temos tanto cuidadinho com a nossa vida que tem deles que até a unhazinha é bem feitinha e é pintadinha. E não quer que arranhe. Ei, meu irmão. Deus abençoe. Deus tenha misericórdia de nós. Se Ele deu o dom de administrar, honre esses homens que Deus deu o dom de administrar. Amém? Pronto.